Graça e paz, povo de Deus. Vocês estão bem? Estão felizes na casa do Senhor? Glória a Deus. Eu quero aqui agradecer primeiramente ao Espírito Santo do Senhor. Agradecer a Deus pela oportunidade. Agradecer a Deus pela vida do pastor Sérgio, a missionária Risolene, que me confiaram o altar do Senhor, a tribuna para ministrar a palavra. Quero agradecer o corpo de obreiros da igreja, os que congregam, os que estão visitando. Quero agradecer a Deus pela vida da minha esposa Tassiana, essa mulher que tem me ajudado, tem me auxiliado, tem sido uma bênção na minha vida. Eu quero agradecer a Deus pela vida do obreiro Bruno, da minha sobrinha obreira Eliane, esse casal que Deus tem usado na obra, no avanço do Evangelho, para levar a palavra às criaturas que precisam. Quando eu recebi o convite de Sérgio, acho que foi lá nas outras semanas atrás, e a gente estava esperando uma oportunidade para que estejamos juntos hoje aqui. E Deus marcou encontro hoje aqui conosco. Deus nos trouxe aqui para a gente se unir na sua presença, glorificar o santo nome do Senhor. Porque bom é estar na casa do Senhor, né? Eu peço que a igreja fique de pé em reverência à palavra do Senhor. Eu sou o pastor Júnior Brasil, do projeto Mensageiros da Verdade, lá de João Pessoa, o qual Deus gerou no meu coração de levar a palavra de Deus aos cativos, levar a palavra de Deus nas praças, nas vielas, nas residências, assim como Paulo evangelizava, assim como Paulo levava a palavra de Deus. Eu estava assistindo uma mensagem ontem e o pastor falou assim, pastor Sérgio: eu liguei para um pastor para vir aqui para a festividade da minha igreja e tive que passar pela secretária, ele não pôde falar comigo. E quando a secretária me atendeu, ela falou assim: olha, pastor, ele não prega mais em igreja. Eu disse: oxe, minha filha, ele prega onde? Só em grandes eventos. Aí o pastor falou para ele: olha, já sei que o seu pastor é maior do que Jesus e maior do que o evangelista Paulo, o pregador Paulo. Meu Deus do céu. Foi direto. Nós precisamos termos humildade, simplicidade, como foi já ministrado aqui. Porque quando a gente abre o nosso coração e estende este coração a outras pessoas com simplicidade, com humildade, a palavra de Deus ela entra, ela é ensinada, e você está aqui hoje para aprender e para também ensinar. Nunca nós temos só uma oportunidade de ensinar, nós temos as duas, de ensinar e de aprender, de entregar e de receber. Amém? Abra sua Bíblia no livro de João, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, o apóstolo João. É um texto muito conhecido, capítulo 5. É a cura do paralítico, do deficiente do tanque de Betesda. Meu Deus. Quando o pastor me convidou, eu costumo orar nas madrugadas de 2 horas da manhã. Todo crente ele tem um horário específico para orar, né? Cada um tem aquele xodó de... eu tenho essa intimidade junto com minha esposa de 2 horas da manhã. Ela até reclama, diz: amor, não podia ser de meia-noite? Porque a gente já dormia mais. Eu disse: tem que ter preguiça não, tem que ter coragem. Agora, Risolene, ela tinha como conseguir depois um cepozinho para botar ali nos pés dela? Porque ela disse que ficou com os pés pendurados. Brincadeira, eu estou aperreando ela aqui. Ai, minha sobrinha já mangou dela ali, viu? Mas isso acontece. Eu fui ministrar numa igreja lá em Santa Rita. Na verdade, lá depois de Santa Rita ali, amor, Cruz de Espírito Santo. As cadeiras tão altas que eu fiquei também com os pés levantados. Ainda bem que ela ficou embaixo na nave. Amados, é com alegria que você deve abrir a palavra do Senhor. Porque a palavra ela tem o poder de transformar. Ela tem o poder de trazer um renovo, uma restauração,
um conhecimento novo, uma alegria nova. É Deus quem faz, é o Espírito do Senhor que ele já se encontra aqui. Amém? Quando eu entrei por estas portas, pastor Sérgio, eu senti paz nesta casa. Casa de oração, casa onde Deus habita e tem se alegrado da humildade dos pastores, dos irmãos, dos obreiros. Tudo é dele, tudo é do Pai. Capítulo 5 de João, eu vou ler a partir do verso 1 até o 15. Porque a gente tem que ler a palavra. A palavra ela instrui, né? Se eu quisesse aqui, eu lia só um versículo e ia ministrar a palavra. Mas a igreja precisa de ouvir a palavra. Eu já li a palavra. Eu já fui o primeiro a receber de Deus. Mas a igreja precisa ler a palavra para se regozijar. Que diz assim: depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, há um tanque chamado em hebreu Betesda, qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque, agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. O 5. E estava ali, vá prestando atenção agora, e estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo isto, deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? E o 7. O enfermo respondeu-lhe, preste atenção no 7: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou descer, outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhe: aquele que me curou, ele próprio, aleluia, disse: toma tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma tua cama e anda? E o que foram curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar havia grande multidão. Depois Jesus encontrou no templo, onde? No templo, na casa de Deus, e no templo, e disse: eis que já estais são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem, finalmente, anunciou aos judeus: Jesus era o que curaram. Pode sentar, igreja, aplaudindo o Senhor, dando glória, como você quiser. Aqui não é proibido dar glória não, né? Nem é proibido dar aleluia, né? Manifeste, cultue o Senhor de todo o seu coração, em espírito e em verdade. Porque nós estamos aqui para cultuar, glorificar o Senhor. Quando eu recebi o convite, já falei para os irmãos que fui ler
pedi ao Senhor que Ele gerasse no meu coração uma palavra para que eu trouxesse aqui hoje, para compartilhar com a igreja. Eu gostei daqui, pastor Sérgio, porque aqui esconde um pouco o pastor. O pastor tem que se esconder mesmo, literalmente, porque tem gente que quer ser estrela, mas a gente precisa ser simples, humilde. É na simplicidade que Jesus usa. Tem gente que até se incomoda com a simplicidade da gente. É verdade, tem muita gente que se incomoda com a simplicidade da gente. Fala que você precisava ser mais conhecedor, estudar mais, ter mais conhecimento da palavra. Mas todo conhecimento está nas mãos do Senhor. Ele dá a quem Ele quer, Ele distribui para quem Ele quer e aonde Ele quer. Nós precisamos buscar na fonte, porque a fonte não vem do homem, a fonte vem dos céus, como aqui já foi ministrado. E conhecendo o nosso Senhor, sabendo que Ele é maravilhoso, Ele subiu junto com os judeus, junto com os discípulos, com os apóstolos, a uma festa que se faria todos os anos. E Jesus chegou na festa. Pasmos, irmãos, crente gosta de ficar na festa, né? Porque tem muita comida e muita bebida. É refrigerante, é água de coco, é guaraná, é Coca-Cola. Mas Jesus não se importou com isso. Jesus desceu e foi dar uma andadinha, caminhando, e chegou naquele lugar onde tinha muita gente enferma, muitos enfermos, porque Jesus veio para os perdidos, os doentes, os amargurados, os enfermos na alma. Aquele homem, como nós lemos aqui, a palavra nos narrou que ele se encontrava enfermo há 38 anos. Isso quer dizer, quando Jesus nasceu, esse homem já tinha 5 anos, que estava ali numa peleja para ser curado. Olha só, meu irmão, eu creio, meus amados irmãos, que a carne daquele homem já estava toda já danificada. A pele não existia mais, já devia estar toda queimada, não é verdade? Os ossos já todos atrofiados, os nervos, eu acredito que não existia mais. Esperança nenhuma mais no cenário existia de uma cura. Por quê? Porque aquele homem, ele estava na dependência do homem, na esperança de um favor, na esperança de um ser, um humano, se mover, se movimentar, ter compaixão. Mas isso não o aconteceu. Eu fico assim às vezes, pastor Sérgio, pensando como eu era. Eu tinha uma expectativa muito grande nos homens. Eu trabalhei muito tempo na política, fui assessor parlamentar de deputado federal. Não vou citar nome aqui por questão de ética. Eu estou aprendendo a não citar nome, porque às vezes você se complica quando cita nomes. E eu metia muito. Eu fazia discursos bonitos, fervorosos, levantava plateias, lugares onde eu chegava a comunidade de 400, 500 pessoas me esperando para me representar aquela autoridade. Mas eu chegava ali com um cronograma, uma pasta, uma escrita feita em mãos, que eu ia dentro do carro até lá lendo. Não podia esquecer uma vírgula das promessas que aquele homem estava fazendo naquela eleição. Mas pasmos, irmãos, conhecedores das causas como nós somos, sabemos que nenhuma seria realizada. Era tudo coisas que eles criavam para chamar a atenção do eleitor. Mas quando eu larguei esta vida, quando Jesus me arrancou de lá, me tirou de uma cadeira que eu não escolhi, aliás, que Jesus não escolheu para mim, fui eu que escolhi para mim. Isso me trazia angústia. Eu esperava ter um cargo maior, eu esperava ir para Brasília, eu esperava me destacar, dar entrevistas nas televisões, representando aquele rapaz, aquele gabinete. Eu esperava dar um futuro melhor para minha esposa, ajudar mais a minha família.
mas nunca chegou o recurso. Eu comecei a entender aquilo que eu passava para o povo era o que eu vivia. As mentiras que eu pregava eram as quais eu vivia. Não chegava para eles e nem chegavam para mim. Era aquele salário limitado. E as conversas no final do mês: Brasil, vou te ajudar, vou te dar um salário maior. Eu vou te levar para Brasília. Faça um curso, se prepare, se forme, porque lá não entra se não for formado. Aqui você trabalha comigo, mas lá em Brasília você precisa ser formado. E para passar esse testemunho pequeno aqui, vamos deixar ele para trás. Larguei a política. Deus usou uma senhora menor do que a minha esposa, porque a bichinha é pequenininha. Glória a Deus por isso, porque se fosse grande eu estava ferrado. Lá dentro do supermercado onde eu moro, no Alto do Mateus, onde nossos irmãos aqui moram, e falou assim para mim: homem, o que tu tens ganha até hoje, aonde tu estás. Tu estás almejando uma cadeira que eu não escolhi para ti. A cadeira que eu escolhi para ti está te esperando. Ou tu escolhe ficar onde tu estás, ou tu escolhe a minha cadeira. Agora a cadeira que eu tenho para te dar, tu vai falar a verdade e o que eu quero que tu fale. Lá tu prega a mentira e tu vai viver na mentira a vida toda. Aquela mulher simples, humilde, largou as compras, deixou assim, e Deus usou ela tremendamente. E ainda disse, mas deixou um recado bem claro: lá tu vai continuar no poço de lama, de mentira, de vergonha e de engano. Eu tomei uma decisão. Servir a Deus é tomar uma decisão. Eu cheguei para minha esposa e falei para ela: vamos lá, dar baixa na filiação, dar baixa, entregar a pasta. Ela também trabalhava comigo. Entregarmos a pasta. O cara olhou para mim assim e falou assim para mim: você é louco? Você tá doido, Brasil? Misericórdia, cara, você vai sair. Eu digo: tô saindo. Eu estou indo para uma obra que ela não tem erro, não tem engano. Quem me convidou é fiel para cumprir na minha vida todas as promessas. Aproveitei e preguei para ele. Ele chega, ficou com os olhos arregalados. Conheço desde criança. Tenho 48. Ele deve ter em torno de 36 anos, 38 anos. Conheço desde criança. É da família. Então ele ficou pasmo. Tá com coragem mesmo? Eu tô. Larguei tudo para abraçar a obra do Senhor. E sabe quantas vezes, desde quando eu estou na obra, Deus me decepcionou? Nenhuma. Sabe quantas vezes as minhas expectativas no Senhor foram frustradas? Nenhuma. Sabe quantas vezes eu errei? Nenhuma. Porque o Senhor tem nos guiado. O Espírito de Deus tem dado. O Espírito de Deus, ele é bondoso, ele é maravilhoso, ele é fiel, ele é justo. Ele cura, ele salva, ele restaura, ele renova. Está muito alto o som para vocês, porque eu tenho um pulmão bom, graças a Deus. Então, desde então, na obra, tem espinhos? Tem. Tem dificuldades? Tem. Às vezes a gente quer desistir? Quer. Às vezes a gente olha para a situação e está difícil, não é? Mas quem está conosco, ele é maior do que todas as dificuldades. Pastor Sérgio, quando eu estava sentado ali, Deus me mostrou uma mulher que entrou aqui com a alma amargurada, triste, parece que transpassou uma espada no seu coração e atingiu a medula e a alma. Mas eu quero já dizer, como profeta do Senhor, que o Senhor Jesus, ele está aqui hoje para consertar, para restaurar, para curar, para lhe trazer uma alegria sobrenatural. Quantas vezes, amados irmãos, eu decepcionei essa mulher? Quantas vezes eu magoei o coração desta mulher? Com enganos, com mentira, com tristeza do mundo. Mas quando eu vim para a casa do Senhor, fazer a vontade de Deus, a gente tem aperreio, a gente tem sufoco, a gente tem conta para pagar, a gente tem dificuldade. Às vezes o tempo fecha, mas Jesus diz: eu sou o dono do tempo, eu vou abrir.
Eu vou abrir os céus, meu filho. Você vai ter claridão, você vai ter, o sol vai brilhar para você. Vem, a esperança nossa está no Senhor. A garantia de vida de um servo de Deus, de uma serva do Senhor, é o Senhor Jesus. É a luz do mundo. E para chegar aqui, eu vou fixar no capítulo, no verso 6 e o 7, para a gente encerrar, que já a hora se avança. O 5. Eu vou ler aqui o 4 para você entender uma coisa linda. Porquanto um anjo descia em um certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Existia o tanque, existia a oportunidade do anjo vir agitar a água, mas ninguém poderia colocar aquele homem, porque a palavra nos diz que tinha coxos, tinha cego. O cara é cego, mas não é aleijado. Eu acredito que o cego escutava o movimento da água, ficava ali pertinho e já se dirigia para, porque o aleijado tinha mais dificuldade. O coxo poderia sair rolando, sair se puxando com as mãos e se aproximando do tanque, mas o aleijado não. Ô pastor Sérgio, eu vou falar algo forte aqui. Tem muita gente com a alma tão ferida que Jesus chega para conversar com ele. Jesus chega do lado e ele não percebe, a alma está tão ferida. Esse moço, a expectativa dele estava no homem. Nós temos que tirar totalmente a expectativa humana e colocar a expectativa no espiritual. Porque nós vivemos neste mundo, nós participamos das coisas deste mundo, que é comer, beber, dormir, trabalhar, amar, dizer que ama, se esforçar, se alegrar. Mas nós não vivemos mais na prática do pecado. Vivemos na prática da comunhão com o Espírito Santo de Deus. Algum pecado trouxe este homem a essa situação. Nós sabemos que no final, o que Jesus fala para ele: vigia, vaso. Vigia, não vai pecar mais não, porque aí vai suceder algo pior. É verdade? Vigia, igreja. Vigia, porque as bandejas estão assim. Quer? Vai hoje? Aí Daniel disse: não, eu vou jejuar, eu vou comer legumes. Eu vou pro mato, comer folha. Estava preparado 10 vezes mais do que os adversários quando foi para a entrevista. Então a preparação do homem de Deus, da mulher de Deus, é isso aqui. Isso aqui é o tesouro do crente, é o tesouro do cristão, é a palavra de Deus. Porque precisou de quê para aquele homem? A palavra. Ele estava precisando de uma. Às vezes você quer uma palavra, às vezes você quer um abraço, às vezes você quer um aperto de mão, às vezes você quer somente que alguém olhe para você e diga assim: ei meu filho, Jesus te ama. Ei minha filha, você está arrasada, o seu coração está terrível, mas Jesus te ama. Você já tem um renovo. Aquele homem esperava uma palavra, ele esperava uma ajuda, e essa ajuda chegou através dos homens. 38 anos. O Filho de Deus, ele veio para os perdidos, ele veio para os que estão enfermos e não para os são. Aí Jesus, olha que coisa maravilhosa. O 5 diz assim: estava ali um homem. Olha a narrativa. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. É muito tempo, pastor Sérgio. É muito tempo. Aí o verso 6 diz assim: e Jesus, vendo este deitado e sabendo que ele estava nesse estado havia muito tempo. Jesus, ele conhece o meu estado e o seu estado. Jesus, ele sabe como você chegou aqui. Eu não sei como você chegou aqui. Eu posso olhar para a sua aparência, ver uma moça muito bonita, bem arrumada, cheirosa para Jesus. Posso olhar para você e ver um homem forte, um homem que possa
suportar algo que venha sobre você, mas o por dentro só Jesus conhece. Você olha para mim e diz: esse pastor, ele é invencível. Aí onde você se engana, invencível só tem um, Jesus de Nazaré. Oh, glória a Deus. Oh, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aí eu li a parte A, vou ler a parte B agora, do verso 6. E disse-lhe: queres ficar são? Olha, se eu chego aqui na igreja, eu estou com um grande problema em casa, e o pastor me conhece, sabe da existência do problema. Aí chega o pastor Sérgio para mim e diz: Júnior, tu queres ficar são hoje? Poxa, que pergunta, né? Eu já vim aqui para receber a cura desse problema. Aí Jesus, sabendo, vendo o homem, conhecia o homem, sabia de quanto tempo ele estava ali, pergunta: queres ficar são? Jesus gosta de relacionamento. Jesus gosta que você converse com ele, que você ore, que você clame, que você busque, que você se humilhe, que você peça a ele. É pedindo que você recebe. Ele conhece, ele sabia, ele conhecia quanto tempo e quem era o rapaz. Sim, ele foi direto para ele. Tinha muitos, mas ele foi direto para ele. Ele gosta de relacionamento. Ele gosta que você expresse o que você está sentindo, o que você quer. Ele espera de você um contato. Contato com o mundo nós temos direto. E olha que todos eles nos decepcionam. Mas quando você se liga nos céus, os céus têm portas abertas para lhe dar bênçãos, para te abençoar. Prestando atenção no texto, me envolvendo e envolvendo você no texto. Presta atenção aqui, que Jesus faz uma pergunta ao aleijado se ele queria ficar sã. Olha a narrativa, olha o diálogo do aleijado com Jesus, do deficiente. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, descer outro antes de mim. A alma daquele homem, Sérgio, estava ferida, muito ferida a alma dele. Ele nem se ligou que naquele dia o anjo não vinha sobre as águas do tanque. O anjo estava do lado dele, conversando com ele. O Filho de Deus estava do lado dele, conversando com ele, negociando a cura com ele. E ele não entendeu. Ele estava tão magoado, tão decepcionado com os humanos, com os homens, com a situação que ele se encontrava. Não tinha mais esperança, não existia mais nenhuma esperança naquele homem, porque se ele estivesse ligado nos céus, ele tinha escutado a voz do pastor e tinha dito: epa, alguém aqui está falando diferente comigo. Não é gente daqui desse lugar não, onde eu já estou há 38 anos, é gente diferente. Mas ele estava tão ferido, ele estava tão magoado, como você entrou aqui hoje, a mulher que Deus me mostrou. Mas Deus vai te sarar hoje aqui. Hoje aqui é lugar de cura, é lugar de libertação, de salvação e de alegria. Aonde estava a tristeza vai superando a abundância de Deus. E ele se expressa a tristeza, ele expressa para Jesus a tristeza no seu coração. Ele fala para Jesus o que sentia. Ele pensou que era alguém dali que não tinha como ajudar ele. Ele já estava desinteressado. Olha só, meus amados. Antes de mim entra outro. Isso quer dizer que ele só via o milagre na vida dos outros, mas na dele não. Tem pessoas assim, pastor Sérgio, dentro da igreja, vendo um milagre na vida de fulano, vendo um milagre na vida de ciclano, e diz assim: por que na minha não? Porque você está magoado, você está com a alma magoada. Alguém falou alguma coisa que lhe feriu, alguém lhe pronunciou algo forte que lhe feriu, que lhe agrediu a sua alma, lhe entristeceu, e você está angustiado. E a angústia no coração é sujeira, impede dos deleites do Senhor entrar, da graça penetrar. Porque só quem tem o poder de dizer: Deus,
entra e faz a limpeza é você. Jesus, ele não é ladrão. Ele não entra sem permissão. O ladrão entra na sua casa, no seu coração, sem você permitir. Ele invade. Mas Jesus não. Ele entra quando há permissão. Mas aqui foi um caso diferente. Jesus entrou sem ele permitir. Olha só, o Espírito Santo que está revelando, viu? Jesus entrou na situação sem ele permitir. Porque tem coisas que só Jesus faz. Só ele. Isso se chama o impossível de Deus. Eu vou encerrar agora. O 8 diz assim: Jesus disse-lhe: levanta-te, toma tua cama e anda. Meu Deus. Para aquele homem que estava na situação, era improvável ouvir isso, né? A expectativa dele era no tanque. A expectativa dele era que uma pessoa lhe pegasse nos braços e lhe colocasse no tanque. E chega-se a ele um homem e diz assim: levanta-te, anda, toma tua cama, leva para que você não esqueça de onde eu te tirei. Sabe, amados, tem feridas nas nossas vidas que a gente tem que limpar, mas tem cama que a gente tem que carregar. Porque a cama é para você lembrar de onde ele lhe tirou, mas a ferida está sarada porque Deus passou na sua vida e ele está na sua vida. Ele chegou, aliás. Quem passa é o inimigo devorando, mas Jesus, ele chega e fica, permanece quando você dá lugar. Então, pastor Sérgio, igreja, preste atenção. Ele fica, eu acredito, sem crer, sem acreditar. Mas você crendo, você acreditando, você querendo ou não, quando Jesus fala, ninguém pode impedir o agir dele. Quando Deus fala, quando Deus dá uma ordem, nem você mesmo pode impedir, porque você não tem paro com Jesus. Você não tem força para encarar os céus. Quando Deus fala, meu irmão, mesmo você crendo ou acreditando ou não sabendo quem fala com você, como esse homem aí não sabia, ele disse assim: levanta-te, toma a tua cama e anda. Ele curou, ele salvou, ele libertou, ele tirou o homem da desgraça. Quem pode nos arrancar da amargura, da tristeza na alma é Jesus de Nazaré, porque ele conhece por dentro o mais profundo, o mais íntimo da nossa alma. Então aquele homem deve ter se regozijado. Eu acho que ele ficou tão empolgado, obreiro Bruno, que quando ele vira, ele não encontra mais Jesus, porque Jesus deve ter saído muito rápido. Fama. Jesus não queria fama, porque tem pregador hoje aí que quando há uma cura, Jesus usando ele, diz: olha, aí obreiros, anuncia por aí que aqui tem cura. Aqui tem cura quando Jesus quer curar. O Espírito de Deus cura, o Espírito de Deus liberta, o Espírito de Deus usa homens, usa mulher, usa eu, usa você, usa-nos, porque nós somos instrumento do Senhor. Mas o próprio Jesus está aqui hoje para dizer para você, mulher, que Ele te ama e Ele vai arrancar de dentro do teu coração a amargura, vai te restabelecer no reino dEle, vai te renovar, te restaurar e te fazer uma grande mulher de Deus, tirar toda a tristeza, toda a amargura e te fazer caminhar num caminho novo, numa história nova, naquilo que Ele te preparou. Porque Deus, Ele não prepara na hora, já está tudo preparado. Quem tem que nos preparar somos nós para receber. Mas quando Deus diz, está dito. E o Senhor fala para ti nesta noite, mulher: não te preocupas, eu não te conheço, mas o Senhor te conhece. E eu mudarei a tua história, é a história da tua casa. Aquilo que tem te atrapalhado, aquilo que tem te impedido caminhar, eu vou transformar. Porque Ele, quando fala, pode crer que acontece. Eu vou fechar a Bíblia. Já peço que a igreja fique de pé. Ele diz para o camarada, lá no meu interior chama-se aleijado. O aleijado pega a sua cama e vai embora, meu filho. Ele no caminho encontra com os judeus, e os judeus olham para ele e dizem: ei menino,
Hoje é sábado. Por que tu andas com a cama? Quem te mandou? Eu sei não, foi o homem lá que me curou. Não sei o nome, não sei quem é. Ele que me curou. Ele disse que eu pegasse a cama e levasse. Me diz o nome, não sei não. Meu Deus. Deus está quebrando correntes aqui, viu? Deus está trabalhando, arrancando as correntes, os cadeados. Você vai andar mais leve, vai andar mais longe. Deus está destravando aqui nesta noite. Deus está alimentando o seu chamado. Porque o alimento do chamado do cristão o alimento vem de cima. Ele diz assim, ó, os seus pais comeram o alimento que era perecível, mas eu sou o alimento, aleluia, permanente. Oh, glória a Deus. E ele falou assim, eu não sei, eu não conheço, eu não vi, eu não sei o nome do homem. Ficaram preocupados. Mas veja para onde aquele homem foi. Ele foi se alegrar no templo. Aquilo deve ter ido, eu tenho certeza, a fé daquele homem deve ter sido extraordinária, pastor Sérgio. Ele deve ter dito assim, eu vou encontrar esse homem no templo. Ele deve ser um cristão, ele deve ser um profeta, ele deve ser um enviado de Deus, um anjo. Ele deve estar no templo. Foi para o templo. Casa de milagre é aqui. Não pense que é lá na fofoca com a vizinha, não é no trabalho. Muitas das vezes, ó, o coleguinha do trabalho está assim, ó. Ah, coleguinha, a mulher está tão linda hoje. Mas aquilo, como é que você conhece o coração? Será que ela está falando de verdade? Jesus chega para você e diz, eu te amo. Porque ele ama de verdade. É sincero. E ele diz assim, ei, é você, né, o moço lá do tanque lá, que esperava os homens fazer algo. Eu estou aqui, isso aqui já é pensamento de pregador, viu? Vigie, moço, não peques mais. Jesus estava dizendo para ele, aquilo foi um pecado que te deixou naquela situação, mas para minha glória. Tem coisas que é para a glória do Senhor. Tem coisas que é para a glória de Deus. Tem coisas que Deus permite nas nossas vidas para que o nome dele seja glorificado dentro do seu lar, na igreja, para você contar testemunho, para você falar no trabalho para sua colega de trabalho que lhe criticava, que dizia que você não era ninguém, que não é ninguém. Mas deixa eu te falar algo aqui importante. Aonde você colocar a planta dos seus pés, você é bênção. Por mais que o mundo diga que você não é ninguém, por mais que o mundo diga que você não presta, que você não sabe louvar, que você não sabe ministrar, que você não tem chamado, que você é um irmãozinho, um pastorzinho, Jesus te chamou para uma boa obra. É Ele que te capacita. A unção está no Senhor, o poder está nele. Ele é quem distribui, Ele é quem dá, Ele é quem derrama sobre o meu coração e o teu coração. Quantas vezes, né, dona Tassiana, as pessoas querem nos afrontar, tentar nos humilhar, dizer, será que ele tem chamado ou está querendo só se apresentar? Será que ele, hein? Será que foi Jesus mesmo? Você está aqui hoje porque o Senhor lhe separou para você estar aqui. E sabe, amados, quem tem todo o controle sobre nossas vidas é o Senhor Jesus, é quem nos chamou. Veja que o controle desse homem, enquanto estava na vontade dele, na expectativa e na esperança de um humano, deu errado. Não fruiu. Não houve nenhum sucesso, não houve nenhuma alegria, só tristeza. Mas quando Jesus chegou e disse, moço, quer ser sã? Ele relatou a tristeza, mas Jesus não quis nem saber da tristeza deles. Levanta-te. Jesus está mandando você levantar hoje aqui. Levanta a tua cabeça. Coloca um ânimo novo dentro de você. Se esperanceie no Senhor. Busque o Senhor mais. Ore mais, vigie mais. Seja mais fiel ao Senhor. Como o pastor falou, não olhe para o tempo, olhe para o consumador da nossa fé. Lá em Hebreus diz que ele é o autor e consumador da nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus.
Eu vou encerrar aqui agora, pastor Sérgio, ele entregar o microfone de direito. Aqui em Marcos, eu estava lendo sobre aquele rapaz lunático, rapaz que tinha 2 demônios. O demônio da surdez e do falar. Ele não falava e não ouvia. E o pai já tinha colocado ele dentro do fogo, dentro da água, pensando o pai que fazendo aquele movimento ia tirar o demônio daquele rapaz. Era mudo e surdo. E os apóstolos, enquanto Jesus pregava, eles tentavam expulsar o demônio e não conseguiram. O pai do rapaz chega para Jesus: tem de misericórdia, Senhor, me ajuda. O que é que Jesus fala para o homem? Se tu crê, tudo é possível ao que crê. O homem pediu ajuda, mas Jesus conhecia a incredulidade dele. Sabia que ele era incrédulo, sabia que ele não tinha fé. Jesus lança nele um ânimo de fé, um ânimo novo, uma coisa nova, germinando algo novo dentro daquele homem. Ele disse: me ajuda, Senhor, na minha incredulidade. Teve humildade de reconhecer que não tinha fé o suficiente para o filho dele ser curado. E Jesus, vendo a multidão observando e olhando para ver mesmo se Jesus ia curar, Jesus expulsou e disse: bate em retirada, demônio surdo e mudo, e nunca mais entre no moço. Nunca mais ele vai entrar em você. A tristeza, o desespero nesta situação que você está passando, porque todos os dias tem ataques na nossa vida. Não pense que a gente vai acordar, flores, melancia na mesa, cheeseburger. Tem luta, meus irmãos, tem batalha, e o crente precisa estar afiado, ó, na espada, na palavra. A palavra é quem coloca os nossos inimigos no chão. É a espada do Senhor, é a palavra, é a promessa, está aqui, ó. Quando a gente olha para a promessa, abra a Bíblia, leia a Bíblia em casa, leia a Bíblia no trabalho quando você tiver tempo. O manual do cristão é a palavra de Deus. Eu quero encerrar aqui agora, mas pastor Sérgio, eu quero agradecer mais uma vez a sua vida, a vida da Risolene, de toda a igreja. Agradecer a Deus por nos trazer aqui hoje. Agradecer a Bruno, o obreiro Bruno, a missionária Eliane, a missionária Tassiano, por ter vindo comigo. Nós trabalhamos muito hoje, Sérgio. Você sabe que a gente trabalha com alimento, a gente tem um pequeno restaurante que Deus nos deu para a gente ganhar o nosso pão ali. Mas sabe, amados, eu vim com uma alegria tão grande, com um gozo tão maravilhoso no meu coração, que se fosse para passar a noite aqui, louvando, adorando, falando do amor de Jesus, não me fadigava. Com certeza. Quando tiver, pode me convidar. Então, meus amados, nós não podemos ter fraqueza para vir à casa do Senhor. Nós temos que ter um bom ânimo. Mundo terás aflições. Olha, é no plural, viu? É no plural, aflições, mas tem de ir. O barco estava assim, pastor Sérgio, a lapada de água, todo mundo atormentado, todo mundo desesperado. E o mestre, o Senhor Jesus, estava na popa do barco, dormindo. Quem está com Deus, mesmo diante das situações, das ondas altas, o mundo pegando fogo e você dizendo: glória a Deus, aleluia, oh glória. Então, pastor Sérgio, para mim está sendo um momento muito maravilhoso na minha vida, um tempo novo de conhecer uma nova parte da igreja que vamos morar junto nos céus. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.